Agora, quem também tem uma cinturinha assim, ó, desse tamanho, que é uma menina, né, com tanto conteúdo, mas sabe tanto... Já é uma, assim, não vou falar a idade dela, mas ela é uma menina, já é, assim, uma super médica, como se tivesse 20 anos aí de medicina. Doutora Andressa, ai, seja bem-vinda. Tudo bem? Boa tarde. Porque você, eu tava com muita saudade, já trouxe toda a brincadeira, porque esse assunto é muito legal, e muito sério. Né? Claro que a gente tem toda a parte que a gente brinca, porque nós estamos no vídeo. Sim. E chega já de ver um monte de coisa ruim, aqui você só vai ver coisa boa. Só que a gente tem que falar sério. Sim, a gente tem que falar sério, a gente tem que falar de um assunto interessante. E o que eu quero trazer para o pessoal que está de casa é fazer eu pensar por que quando a gente perde peso é tão difícil manter esse peso perdido. Vocês já pararam para pensar nisso, Menina, gente? eu tô pensando desde ontem, né? Para poder tentar responder para você me achar uma pessoa inteligente. Eu não consigo entender, nem encontrar a resposta. Onde está o erro, né? Onde está? Porque assim, na verdade é a história. Se a gente conseguiu reduzir o alimento, se a gente está treinando, se a gente está conseguindo manter os hábitos, por que a gente entra em efeito platô e mais? Por que quando a gente está em efeito platô, muitas vezes a gente sai dele e volta a ganhar peso? A palavra é meio feia, a gente chama de reganho de peso. Reganho, mas assim, por incrível que pareça, gente, é uma palavra técnica mesmo. Chama, no meio de vocês essa palavra é real, né? É real, é real. A gente vem do inglês, chama regain, ou seja, reganhar mesmo. Então, assim, é quando o organismo ele chega num determinado número de quilos e a partir desse número ele entende que esse é um sinal de alerta e o organismo passa a entender que esse peso não te pertence e aí você passa a entrar num processo de ganho de peso. Puxa vida. Antes de você começar as explicações e muitas plaquinhas e carrinho e bolinhas, cérebro, tem tudo aqui. A gente vai conhecer a história de uma pessoa que isso aconteceu na vida dela. Então vamos lá. Olha lá. Desde pequena que eu tenho essa luta constante de tentar emagrecer. Acho que desde uns 7 anos que eu fiquei mais gordinha. E aí, quando eu cheguei nos meus 16 anos, eu consegui emagrecer e chegar no meu peso ideal. Isso durou até os meus 18 anos. Logo em seguida, eu já comecei a engordar de novo. E aí, como eu estava engordando, eu comecei a fazer umas dietas doidas e consegui emagrecer, mas estava feito sanfona. Ela ia e voltava, eu emagrecia e engordava. E até hoje eu tô nessa luta para conseguir emagrecer e chegar de novo no meu peso ideal. Quando eu fiz a minha primeira dieta aos 16 anos, eu comecei a comer mais verdura, mais legume, comecei a eliminar algumas coisas com sal, doce, e aí eu consegui emagrecer. Comecei a trabalhar, estudar, comecei a ficar sem tempo, aí parei de ir pra academia, aí nessa loucura de sai do trabalho, vai pra faculdade, eu não conseguia comer direito, comia besteira na rua e acabei engordando de novo. Hoje em dia eu tô tentando comer um pouco melhor, tentando fazer aquela comida um pouco mais leve, não comer tanto doce, mas mesmo assim ainda tá bem difícil. No café da manhã eu como pão com presunto e queijo, com frios, eu tomo leite e aí no almoço eu costumo levar uma comida pro trabalho, tento levar salada, tento levar uma coisa mais leve. Aí quando chega na faculdade só tem cantina da faculdade, ou algumas coisas que vende na rua, mas nada muito saudável. Aí eu não sei muito se tem algo que eu posso levar de casa, o que eu posso tá levando para a faculdade. Cheguei agora, eu tentei fazer a mesma dieta que eu fiz quando eu tinha 16 anos, mas eu tenho sentido muita fome no intervalo, aí você come uma fruta, mas parece que não tá saciando. E agora, doutora, o que eu faço? A minha dieta antiga já não está mais funcionando. E agora eu não tenho mais o tempo que eu tinha antes. O que eu posso fazer? Pri, um beijo! Doutora Andressa vai te ajudar e muito hoje. Olha, tem muita gente se identificando com a história da Priscila. Para a gente começar a responder e até entender o que acontece com o nosso corpo, a gente vai começar com uma pergunta. Exato. Que é essa aqui, né? O que decide o nosso peso? O que decide o nosso peso, doutora Andressa? É o nosso cérebro, Carol. Quê? É o nosso cérebro. Ah, mentira! É o nosso cérebro. Sério? Por isso que ele tá ali no canto. O que decide o nosso peso?
É o nosso cérebro, é o controle cerebral, é uma região que é uma região, é o hipotálamo, é a região de controle, que ela recebe toda a informação do nosso organismo. Tá. Ela recebe a informação das células de gordura, ela recebe a informação do nosso intestino, ela recebe a informação de bactérias que moram dentro do nosso intestino, ela recebe a informação do nosso estômago, Tá. ela recebe a informação dos nossos olhos, do cheiro, ela recebe informações de memórias que a gente tem, por isso a questão de comida, conforto, e tudo isso é processado nesse centro cerebral, e a partir daí a gente tem uma ideia de quanto mais ou menos o nosso organismo é programado para pesar. Existe uma teoria de que existe uma programação genética junto com os hábitos e junto com o nosso cérebro definindo o quanto de energia ele pensa que a gente vai gastar e o quanto ele programa de peso para a gente ter. Então, os pesos, gente, não vem da periferia. Peso vem do cérebro, mas não do cérebro, por incrível que pareça, não do cérebro pensante, do cérebro primitivo, daquele cérebro que ajudou a gente a sobreviver ao longo de milênios. Então, se o nosso cérebro estiver condicionado ou mal treinado a queimar poucas calorias, enfim, gastar pouca energia, essa pessoa vai engordar. Exato. O que a gente sabe é que, por exemplo, um cérebro de uma pessoa que sempre viveu em privação, por exemplo, a ideia de sempre viver em dieta é um cérebro que tende a se condicionar a reduzir metabolismo, por vários fatores que a gente vai falar hoje na pauta. Mas a ideia é que, e isso é muito interessante, nos estudos que pegaram desses reality shows... Conta esse estudo. Posso contar? Conta agora. Posso eu quero contar? Eu li e achei fantástico. Conta. Então é assim, o reality show americano, famoso, aquele da perda de peso, que Sim. eles acompanham os pacientes, eles pegaram dos 16 participantes, 14 que perderam peso, e desses participantes que perderam peso, quase todos reganharam o peso perdido. E aí foi visto que a taxa metabólica, ou seja, o metabolismo desse paciente, desse participante, quando ele começou o estudo, o programa era mais alto do que quando ele terminou, ou seja, ele começou mais alto o metabolismo, a partir do momento que ele foi emagrecendo, olha lá o nosso vídeo que já está ajudando a gente a entender isso, quando ele começou no peso, ele começou com peso mais alto, ele começou a perder peso, o metabolismo dele estava mais alto, quando ele terminou o programa, ele tinha um metabolismo mais baixo e justamente por ele ter um metabolismo mais baixo, ele não conseguiu manter o peso nos anos seguintes. Tá. Quando a gente começa uma dieta, a primeira dieta que a gente faz na vida, Carol, por que a gente perde bastante peso? Porque o nosso metabolismo está alto e a gente reduz calorias, que é o que está mostrando agora no vídeo para quem está vendo em casa. Olha lá a balança. A pessoa está comendo menos, gastando mais, fazendo atividade física e o peso está indo embora. Tá. A partir do momento que o metabolismo começa a se reduzir por proteção, você começa a ter uma dieta mais equilibrada e fazer uma atividade física que seu corpo acaba acostumando, você olha para a balança e fala, não perdi peso, estou em efeito platô. E aí o que você faz? Aí você continua fazendo dieta, fazendo atividade física, que foi o que aconteceu com a maior parte desses participantes. E aí você começa a ganhar peso. Por que isso acontece? Porque o metabolismo ficou mais lento. Antes de você fazer a dieta, ele era mais rápido. Depois que você fez a dieta, ele ficou mais lento. O que aconteceu? O que aconteceu? Você perdeu músculo. Uma das explicações, e a outra explicação é que a sua própria taxa metabólica ficou mais lenta. E isso também que passou o tempo e com os dias passando a gente se torna cada vez mais velho a cada dia. Exato, certo? Por isso, então, algumas alterações hormonais acontecem, a gente tende a soltar um pouco mais a dieta e aí com isso a gente tende a voltar a ganhar peso, mas isso é só uma parte da explicação. É só uma parte da explicação? É só uma parte da explicação. Gente, hoje ela está assim, um tanto quanto... É que tem muitas explicações. Sim. Vamos para a próxima pergunta, então. Então uma parte a gente entendeu. Não, mas entenderam mesmo? Entendi. Entenderam direitinho? Perdemos massa muscular, Perfeito. Metabolismo ficou mais lento. Então aquilo que adiantava no início com o metabolismo mais rápido... Passa a não adiantar. Passa a não adiantar. Mas eu quero entender quais são os outros passos. Qual é a próxima pergunta? Então, o que eu acho que é interessante a gente falar é o seguinte, Carol. A gente pode falar... Tem um monte de coisa aqui. Tem isso aqui que eu acho que é bacana a gente falar. Então você segura este aqui. Seguro. 1 quilo perdido.
Tender a comer 100 quilogramas. 100 calorias. Desculpa, 100 calorias. Ó, com 1 quilo perdido é igual a tender a comer. Aliás, deixa eu aproveitar e pedir. Ontem muita gente mandou exemplos de pratos pra gente. Se você quiser e tiver aí, fotografa sua marmita, que daqui a pouquinho nós vamos mostrar uma marmita pra vocês, porque vai ajudar a Pri e todo mundo que vai pra faculdade, que tá fazendo um curso, que trabalha à noite, que trabalha até mais tarde. Marmita é vida. Se você tem foto da sua marmita, manda pra gente no direct que a doutora Andressa vai avaliar. O que significa isso? 1 quilo perdido é igual a tender a comer 100 calorias. Que quando a gente perde peso, impacta diretamente no apetite. Isso é uma área, pois é, Carol, essa é uma área relativamente nova e tá bombando no meio médico. Começaram a sair muitas notícias e muitos artigos, muitas pesquisas falando sobre o impacto da perda de peso com relação ao apetite. O que acarreta para o nosso corpo em termos de adaptação? Porque o nosso corpo ele não vem de barato perda de peso. Isso que eu queria passar para quem está em casa. Então, o nosso corpo ele tende a entender a perda de peso como um sinal de alerta. E aí o que ele faz? Ele estimula toda essa perda de peso. As células de gordura ficando mais murchinhas vão estimular o nosso cérebro a levantar mecanismos que vão aumentar o nosso apetite. E isso foi quantificado numa pesquisa. Você tá brincando. Então, assim, emagreceu? Carol, tô com mais fome. Não é porque você acha que tá com você está. É real, é real. Aumenta foi quantificado, aumenta a fome, que a cada 1 quilo perdido, você tende a comer 100 calorias. A mais. A mais. 100 calorias, por exemplo, é uma fatia de queijo amarelo. 100 calorias, por exemplo, pode ser 2 colheres grandes de arroz. 100 calorias, gente, é coisa que geralmente você não percebe, passa batido. E aí você come um pouco a mais, porque o organismo fazer um mecanismo compensatório e você acaba voltando para aquele peso perdido. Meu Deus. Cheguei a ler uns artigos esses dias falando que o apetite pode aumentar em até 3 vezes a sensação de apetite. Eles fazem questionário para as pessoas que perdem peso. E aí eles fazem esse questionário de fome e eles percebem que a fome das pessoas, o apetite, pode aumentar em até 3 vezes no período em que a pessoa faz dieta. Ou então que ela sai de uma dieta e chega no peso que ela deseja. Qual é a sua dica para a gente, enfim, enganar esse apetite? Sim. Então, vamos lá. O que acontece? Deixa eu raciocinar, eu tenho várias dicas para passar. Várias dicas, então, vamos lá. Várias dicas para passar. Então, a primeira delas é o seguinte, quando a gente, muitas vezes, primeira coisa, sede, o organismo pode confundir com fome. Então, toda dieta vocês vão ver em casa que é se manter hidratado. E se manter hidratado num ritmo interessante, ou seja, a gente tem que beber pelo menos 1 copo de água a cada 2 horas, e aí vai depender também da orientação do seu nutricionista, do seu nutrólogo, do seu profissional de saúde que te cuida. Não é nada difícil. Não é nada difícil. Ainda mais agora no verão. Exato. A gente fala em torno de 2 litros, 2,5 litros de água por dia pra gente se manter hidratado. Porque o corpo realmente, Carol, confunde fome com sede. Então, aquela expressão assim que eu já ouvi muitas vezes, tá com fome, bebe água, pode ajudar? Ele pode ajudar. Pode sim. Pode sim. Pode sim. O que a gente não pode, por exemplo, é trocar um jantar por um copo d'água. Não, né? Uma refeição, aí, não. Mas assim, naqueles momentos entre as refeições, antes de dormir. Bebe um copo d'água e avalia. Se você terminou de beber água, você continua com fome, provavelmente é fome mesmo. É fome mesmo. Ok, essa é uma dica. A outra dica é o seguinte, quando você está num período de estresse, geralmente o seu organismo vai querer uma coisa mais calórica. E o seu corpo entende a dieta como um momento de estresse. É por isso que a gente tende a ficar mais doente, pode aparecer herpes, pode as meninas, às vezes aparece íngua, fica com mais dor de garganta. Então, quando o corpo ele requer alimentos mais calóricos, normalmente a gente vai buscar aqueles da memória afetiva. Então, a batatinha, o pão, o chocolate, seja o que for. Só que aí o que acontece? Estudos mostram que quando a gente suplementa com óleos de alta qualidade, tipo ômega 3, tipo girassol, essa saciedade vem, porque você está colocando um óleo de boa qualidade. Então, óleos que são poliinsaturados ou monoinsaturados, azeite também vai ajudar. Não é uma grande quantidade,
Eu trouxe aqui para mostrar. A gente tem cápsulas. Então, o que a gente pode fazer? O que eu sugiro? Conversa principalmente, assim, minhas colegas nutricionistas que eu amo de paixão, elas sabem colocar isso na dieta de forma adequada e até colocar na comida. Por quê? Porque muitas vezes a gente coloca um fio de óleo de linhaça, um fio de óleo de girassol, a gente consegue suplementar até, por exemplo, num lanche. Para aumentar a saciedade. Para aumentar a saciedade. Porque o organismo ele vai estar pedindo uma coisa mais calórica e para você não derivar, por exemplo, uma batata frita, você coloca um óleo que vai te dar uma saciedade, né? Deixa eu te fazer uma pergunta nesse momento. Você acha que quando a pessoa está sentindo fome, ela bebeu a água, tá? Ela está fazendo tudo direitinho, mas ela tá entendendo que ela está com fome, mas ela sabe que ela comeu. E que ela comeu aquilo que estava proposto. E que daqui a pouco ela vai comer de novo, porque é outra refeição. Então, assim, não é que não vai comer nunca mais, ela tem os horários. Que ter uma força de vontade extra e falar para o corpo, eu não vou comer, mesmo sentindo isso, pode ajudar? Ou não é saudável você sentir a fome e não comer nada? Não, ajuda, Carol, mas é que muitas vezes, para muitas pessoas, ter a sensação do estômago vazio e a sensação do estômago roncando é muito penoso. Então, aí o que acontece? Vale a pena a gente ter as dicas e outra coisa, tem pessoas que a gente precisa entrar com medicação para fazer esse controle cerebral. E aí que também é interessante a gente comentar isso. Existem inibidores de apetite que a gente prescreve com todo o cuidado médico, certinho, na caixinha, bonitinho. A gente prescreve por um tempo determinado, com começo, meio e fim, para poder ajudar o nosso cérebro a se adaptar àquela quantidade de comida que a gente está recebendo. Porque o mecanismo de adaptação cerebral, e aí a gente vai puxar um outro negocinho aqui, um outro cartazinho aqui, que a gente tem um sistema de adaptação cerebral que ele demora um tempo para entender que eu comia 3.000 calorias, opa, mas agora está entrando 1.500. O que está acontecendo? Ele libera alerta de fome e esse alerta de fome algumas vezes eu vou precisar bloquear até com medicação. A gente tenta, eu falo assim, tem as medidas não medicamentosas e tem as medidas medicamentosas. E aí a gente tem, por exemplo, a terceira dica, que é colocar a fibra solúvel. Eu adoro falar dessa dica da fibra solúvel, né? Todos os pacientes da doutora Andressa aqui na TV Gazeta tem um monte, né? Eles andam com a fibra solúvel para cima e para baixo. Bolsa. Não, eu amo a fibra solúvel. Todo paciente da doutora Andressa carrega isso aqui na bolsa. Por quê, gente? Porque isso, o que a fibra solúvel ela faz? Ela dá saciedade e ela, muitas vezes a gente não consegue ter, a gente chega, por exemplo, eu vou num self-service, tem lá um arroz branco, aí você vai olhar para aquele arroz branco e você vai falar, ai meu Deus. Aí você fala, e agora? Droga, o que você vai fazer, né? Machucou? Não. O que eu faço agora? O que eu faço? Aí você pega a fibra solúvel, abre a fibra solúvel, coloca em cima do arroz e come o seu arroz. Que você pode fazer isso. Então agora, nós vamos mostrar aqui na água. Isso. A pessoa quer tomar um suco. Mas assim, precisa diluir, porque às vezes a fibra solúvel... Não, aqui ela não... Eu tô sem a colherzinha, tá? Então você precisa diluir a fibra solúvel. Mexe. Mas, por exemplo, a pessoa quer tomar um suco ou ela quer comer uma fruta. Exato. De sobremesa depois desse self-service aí que ela comeu. Ela pode jogar em cima da fruta? Ela pode jogar em cima da fruta também. E aí ela diminui o índice glicêmico da fruta? Ela diminui o índice glicêmico da fruta. Então, assim, o que acontece aqui também? Você tem que sacolejar o potinho. E tem toda a dica. Tem toda a dica. Então, assim, quando você abrir, você faz assim. Mas, quase isso. Mas vocês entenderam? Você anda com isso na boca. Por exemplo, você tá numa refeição de família. Te serviram um risoto. Você vai fazer. Você infarta. Você vai olhar, você vai deixar o risoto? Não. Você pega, põe a porção. Aí você tem que acertar as porções, porque o importante também é você saber a porção que você tem que comer. Ainda mais se for da sogra. Você não vai falar que você não vai comer. Você não vai comer. Vai e outra comer, coisa, mas você vai botar a fibra. E outra coisa, diferente uma porção que a Andressa vai comer, que a Carol vai comer e o que o Evaí vai comer. Sem dúvida. Então, assim, cada um tem que saber qual é a porção que precisa comer. Então, por exemplo, me serviram um risoto, o que eu vou fazer? Eu vou botar na porção que eu sou habituada a comer e vou jogar a fibra em cima, para lentificar a absorção daquele carboidrato que está naquele risoto e com isso me dá mais saciedade também. Perfeito. Quanta dica, ela engata primeiro e vai embora. Ainda tem uma balancinha muito bonitinha pra gente responder. Coisas. E nós vamos falar de marmita. Vai mandando marmita. @você bonita TV no direct. Eu quero conhecer a sua marmita. A gente tem uma marmita que já estará aqui. Marmitinha de Camilinha, nossa produtora. Vamos ver se vai ganhar nota 10, que eu tô de olho. Eu cuido da dieta de todas elas.
Claro. Doutora, eu vou aprendendo, eu fico quando eu vejo que elas estão abusando, eu falo. Não, mas tem que falar, Carol. Eu falo, tem que mas falar, tem que falar. Porque depois elas falam, engordei, não deixa... Se não tiver gente pra vigiar elas, como é que a gente faz? Vou respondendo essas duas perguntas. A primeira, de quanto em quanto tempo... Então, a gente deve se pesar, doutora. Então, sabe que balança é uma coisa amiga, né? Não é uma coisa inimiga. Lá no meu consultório tem escrito assim, sorria, você está sendo pesado. Jura? Juro. É muito criativa. Porque assim, balança tem que ser o seu parâmetro. Eu falo isso, a gente não olha a conta do banco pra gente saber quanto que a gente tem, a gente não ignora, né? Quando a gente vai lá fazer uma prova, a gente quer saber a nota que a gente tirou. Não. Então não é assim, não subo em balança há anos. Não, gente, tem que saber quanto que tá pesando. Então assim, tem um estudo, eu tenho até no Instagram, já postei no Facebook, é um estudo, se eu não me engano, ele é norueguês, é um país do norte da Europa, e ele fala o seguinte, que pacientes que se pesaram semanalmente conseguiram manter o peso e perder peso de uma forma, assim, melhor e mais eficaz do que aqueles pacientes que não se pesaram, justamente porque eles viam que eles estavam ganhando peso e aí eles apertavam os hábitos. Boa. Então, balança faz parte do hábito. Se você não tem balança, vai no supermercado, compra uma balança e se pesa. Mas a minha balança não é tão precisa. Não importa. Não importa. Você se pesa. Se aumentar, você sabe que você engordou. Exato. Mesmo aquele valor não estando preciso. E outra, você se pesa no dia que você vai para o seu médico ou para o seu nutricionista. E aí o que você faz? Você comparar, mas se a minha balança está dando, sei lá, 70 quilos, na do meu médico deu 72, então eu já sei que a minha está mais ou menos 2 quilos a menos. Tudo bem? Então você tem o parâmetro, mas você precisa se pesar. Tem que pesar. E qual é o sinal de alerta? Então, a primeira coisa, nós mulheres inchamos com muita facilidade. Então, assim, eu normalmente incho sempre perto da minha menstruação. Esse mês, excepcionalmente, eu inchei um pouco a mais. Opa, será que você já não está fazendo um hábito alimentar um pouco diferente, comendo um pouco mais de sódio ou álcool, ou exagerando no carboidrato simples? Então, você viu que o seu corpo mudou o jeito que ele vinha, é um sinal de que provavelmente vai acontecer o reganho de peso. O meu sono mudou, eu comecei a acordar de noite, sem nenhum, assim, né, diferente de você estar no momento de ansiedade, enfim. Sim, alguma coisa pontual. Alguma coisa pontual, mas você passou a roncar, você passou a não ter um sono reparador, você passou a ter dores, você começou a notar, e obviamente a balança também vai acabar te contando, são sinais de alertas de que o seu peso vai acabar voltando. Tá. Né? Então... tem que ter balança, gente. Tem que ter balança. A balança, ela tá aqui, Carol, porque, assim, eu acho ela o símbolo, eu falo isso assim, é o símbolo de um sucesso, de um bom cuidado. Por quê? Porque o nosso corpo, ele faz uma conta o tempo todo, que é o balanço energético. O balanço energético, ele conta tudo que a gente está comendo, menos o que a gente está gastando. Então, o que a gente se alimenta, mais o que a gente gasta, o nosso corpo, se sobra caloria, ele vai acumular em forma de gordura. Agora, se eu estou gastando a mais, o que ele vai fazer? Ele vai tirar dessa gordura que está estocada e vai usar como fonte de energia para poder fazer o meu metabolismo funcionar. Por isso que o carrinho ele voltou para a pauta hoje. Ele anda, deixa eu botar ele aqui pra frente assim, ó. Então, assim, ele anda. E ele anda movido a quê? A energia que está estocada onde? Em gordura ou diretamente da glicose mais rápido que a gente se alimenta. O nosso corpo, ele é como se fosse um carro. Ele está o tempo todo gerenciando o combustível. Belo carro esse, hein, doutora André? É um carro chique, né? Aí eu botei o M de metabolismo. Que chique, aqui. André, vocês viram que bonitinho no vídeo? Olha lá, é a nossa máquina, finge que é o corpo, hein? Eu botei o M de metabolismo aqui para dizer o seguinte, que quanto mais rápido o nosso carro anda, então significa, por exemplo, se eu faço mais atividade física, se eu faço atividade física não programada, então subir escada, vocês sabem que subir 3 lances de escada é o equivalente a andar 10 minutos? Sério? Sério. Nossa, sou muito mais subir os 3 lances de escada mó rapidinho do que, de repente, o dia que você não tem tempo para andar os 10 minutos, você não anda nem sobe escada. Desafio, só que a escada dá para subir, né? Desafio você bonita. Que tal, gente, começar a postar? Olha, vou subir, hoje eu consegui subir um lance, consegui subir 2, consegui subir 3. Bom, escada. Né? Escada é bom, escada tem em todo lugar, né? E assim, o que eu falo assim, a gente precisa ter hábitos do tipo, tem um tênis e tem uma roupa e consigo fazer. Por isso que
corrida e caminhada são coisas universais. E subir escadas também. Ai, mas o meu joelho. Mas a gente sabe que subir causa infinitamente menos dano para o joelho do que descer. Então sobe. Então sobe. Agora, tá na dúvida? Nossos colegas, amigos, incríveis ortopedistas são os caras para ajudar. Agora, vai devagar e vai tranquila que você vai conseguir subir 3 lances de escada. Depois você vai ver que você vai estar subindo 6 lances de escada super bem. E eu tô contigo. E é democrático, é de graça. É de graça, é de graça. De graça. Então, chegou em casa, sobe 3 lances de escada hoje. Lembra sempre, no seu trabalho, todos, né, no escritório, vai tudo de escada, né, vai? A nossa escada aqui, não, escada rolante não pode. Escada rolante não pode. Não podia ser ideia, vai. Vamos mostrar a marmitinha? Precisamos muito da sua avaliação. Porque o que eu queria dizer, e eu pedi para mandarem as marmitas, é o seguinte. Eu entendi todas as explicações, achei fantástico. Mas acho que, quando eu descobri a marmita na minha vida, eu descobri que não existe outra maneira de manter um peso depois que você conseguiu perder peso ou perder esse peso, se você não tiver certeza do que tem naquilo que você está comendo. Fora de casa, em qualquer restaurante ou service, etc. Você não sabe. Gente, desculpa. Você acha que vão botar? Vocês não acham que põe tempero pronto? Cara, que põe não, você não pronto? Sabe. E outra coisa, o preço... Põe um açúcarzinho para dar um saborzinho, uma engrossadinha com a farinha, tal molhinho, até nesse estrogonofe, uma farinha. Claro que põe. E aí você não sabe. E o preço também, Carol, é muito mais econômico carregar a marmita. É muito. E outra coisa, eu acho assim, eu pelo menos assim, eu sou uma pessoa. Bom, vocês sabem que eu sou ansiosa, né? Então, assim. Doutora Andressa, eu sou das mulheres. Né? Então, assim, eu gosto de ter noção do que eu vou comer no meu dia. Porque se eu saio do meu dia e eu não sei se eu vou comer, eu fico mais nervosa. E aí eu vou caçar coisas para me prevenir, para não ficar com fome. Se eu já saio com a minha marmita, eu já sei que 10 horas da manhã eu vou ter eu gosto muito agora, eu tô na moda de comer mingau de aveia, né? Então agora eu tô comendo mingau de aveia com leite de amêndoa, tá funcionando. Gostoso. Então, bom, tá me ajudando. Então, assim, aí mas vai contando enquanto a gente vê a coisa, porque a Glaucia disse que nosso tempo acabou quase. Porque vai entrar o corte de cabelo surpresa daqui a pouco do Nando, que a menina vai estar vendada, pra você que chegou agora, ó. Então você já mas eu amo ver suas... A doutora Andressa, gente, ela faz tudo que ela conta aqui. Primeiro, frango desfiado. Olha, com tomate e um pouquinho de arroz. Tem chia em cima do arroz. Gergelimzinho, tá bonito, gostei, né? Gostei. Aqui, ó, ela colocaram aqui pra gente, ó. Isso aqui é uma bela omelete da Eliana Gostei, gente. Tá olha lindo, com isso tudo, tá maravilhoso. Tá Paty, Eliane, e aí, nota? Olha, eu daria assim uma nota 10 pras duas. Eu gostei muito. De repente falta uma salada aqui da Paty, eu acho assim, eu só queria depois, só meninas, não errem na porção, tá? Então, assim, é o equivalente a 2 colheres de sopa de arroz aqui. Também, eu não sei se tá muito pouquinho, mas eu acho que eu daria sim, uma nota 10 para as duas. Estão de parabéns. Show, marmita tá aprovada. Ótimo. Tem mais marmita, Glaucia? As marmitinhas da galera, adorando conhecer as marmitinhas. Tá, então vai dar tempo dessas duas. Mas olha essa omeletona, que delícia. Não, e olha essa folha linda aqui. Eu sou péssima de nome, mas é espinafre. Espinafre, é ótimo. Espinafre, tomatinho. Olha esse frango desfiado. Muito bom. Frango desfiado também é tão gostoso, né? Ver aquele cheiro quando você tá fazendo. Muito bom. Você pode colocar também no frango desfiado, você pode colocar lâmina de amêndoa para poder ajudar na saciedade. Que dá crocância. Outra coisa que é interessante, por exemplo, temos assim, 1 segundo. 1 segundo. Tá com vontade de comer chocolate, gente? Pode ser falta de magnésio, pode ser falta de serotonina. Colocar azeite de oliva e amêndoa na sua dieta pode te ajudar a diminuir a vontade. Colocar banana também. Então, fique de olho nisso. Então, pra gente fechar, não adianta, o nosso corpo nos sabota, infelizmente. Ele quer nos ajudar, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Se você perdeu todo esse peso, todos esses quilos, e você notou que o negócio tá complicando e tá vindo quilo a mais, corra antes que virem muitos quilos a mais. Exato. Sinal de alerta. Sinal de alerta. Lembre-se de tudo isso, eu adoro você. Obrigada, Carol. Sempre maravilhosa, sempre um prazer tê-la aqui. Doutora Andressa, claro que volta. Aliás, vocês querem sugerir pauta pra doutora Andressa? Isso, por favor. Manda no @endocrinologia em dia, lá no Facebook ou no Instagram, que você já vai seguir o trabalho da doutora Andressa, sempre impecável. E tá aí, a gente consegue entender um pouquinho que o nosso cérebro, poxa vida, ele é perfeito. Então, se ele nos sabota, é por um bem. Vamos pensar assim. Vamos fazer a nossa parte. Com certeza. Posso mandar um beijinho? Manda um beijinho. Queria só mandar um beijinho rapidinho pros meus sogrinhos que estão em Santos me assistindo. Um beijo também pro né? Chantal da Sara. Tô, né? A gente tem que fazer minha parte, né, agora, né? Eu tenho que fazer minha parte, é ótimo. E pra minha mãe sempre que tá lá me prestigiando, Dona Dorothy, ó. Com a sua gatinha, beijo, né? Gatinho. É o gatinho Leônidas. É o gatinho Leônidas. Né? Ó, coração, mãe. Beijo. Gente, muito obrigada por você. tudo. Obrigada, Carol.